Bom, boa tarde. Eu vou estar explicando um pouco sobre um dos métodos numéricos que é utilizado para encontrar a raiz, que é o método da bissecção. Bom, primeiro, apenas como exemplo, eu peguei uma função aqui que é x ao cubo mais 2x menos 2 é igual a zero, apenas para utilizar como exemplo. O primeiro passo, depois de encontrar a função igualada a zero, é encontrar o intervalo que contém a raiz, ou seja, um intervalo que contém a raiz da função. Após definir esse intervalo, nós vamos dividir esse intervalo ao meio. Aqui, por exemplo, eu peguei um intervalo de 0 a 1. Aí, com esse intervalo, eu dividindo ele ao meio, eu tenho 0,5. Aí, depois que eu dividir ele ao meio, eu vou fazer as funções, tipo, eu vou substituir 0 aqui, vou substituir o 1 aqui nessa função, e vou substituir o 0,5. Aí, aonde houver a troca de sinal, no caso, vamos supor que eu faço. Não importa nem o valor, o que importa é onde há a troca de sinal no primeiro momento. Se eu faço a função com zero aqui, ele dá negativo. Eu faço a função com 0,5, ele dá positivo. Eu faço a função aqui com 1, por exemplo, ele dá negativo. Ele dá positivo, na verdade. Aonde houve troca de sinal entre esse pedaço aqui ou entre esse pedaço aqui? Houve entre esse, porque aqui ó, positivo e ele também é outro negativo. Agora, se for dois do mesmo sinal, no caso não houve troca, ou seja, não cortou o eixo y, o eixo x, desculpa. Porque a inversão de sinal ela acontece quando ela ultrapassa o eixo x. Ou seja, ali é onde tem a raiz, que a raiz é o ponto onde a função corta o eixo x. Ou seja, se houve inversão de sinal, é porque ele passou através dos eixos e cortou ele ali. Aí a gente tem que fazer esse processo repetidas vezes. Vamos supor, divide ao meio, eu encontrei que ele está aqui, eu vou e pego esse valor aqui, ó, esse distanciamento aqui, eu dividirei ao meio novamente. E eu faço a mesma coisa, eu tenho a função aqui com 0,5, eu tenho a função com 0 e eu faço a função com o valor do meio aqui. E aí eu verifico onde houve troca de sinal novamente, eu repito isso até que eu tenha um erro aceitável, ou seja, o erro geralmente é estabelecido no começo, o erro que você procura, o erro máximo, né? E aí você repete esse processo todo até você encontrar esse erro. Bom, o próximo método que eu vou explicar é o método de Newton-Raphson. Bom, esse método tem a mesma finalidade, que no caso é encontrar a raiz, e eu vou utilizar a mesma função que eu tinha utilizado no método da bissecção para utilizar nesse método. O mesmo intervalo também será utilizado, intervalo de 0 a 1, para a gente tentar encontrar a raiz dessa função, que a gente já sabe que a raiz passa entre esse intervalo. Bom, a fórmula desse método é essa fórmula aqui, ó. Eu tenho x n mais 1, que no caso é o próximo termo da aproximação que eu quero descobrir, e ele é igual ao termo anterior menos a expressão, substituindo o termo anterior, né, nessa primeira expressão aqui, e a derivada dessa expressão também substituindo o termo. Eu já coloquei a derivada dela aqui, ó, que deu 3x ao quadrado mais 2, que é a derivada dessa. Ou seja, a fórmula ficaria no caso, x mais 1 é igual a xn menos essa fórmula, e dividido por essa fórmula aqui que a gente substitui no n nele. Bom, o primeiro termo eu vou colocar como 1, que é o maior termo no caso dessa que poderia ser nessa aproximação que a gente faz. Ou seja, x1 é igual a 1. Aí o x2, no caso, como é que ele vai ser? x2 vai ser igual a 1 menos, substituindo 1 aqui nessa função, dividido por substituindo 1 aqui na derivada dela. Aí esse valor vai dar o nosso x2, a gente vai ter que fazer isso repetidas vezes. Aí a gente querendo descobrir o x3, a gente coloca o x2 aqui e substitui também o x2 ali nas equações. E a gente vai fazendo isso repetidas vezes até que a gente ache o valor que a gente quer, que no caso a gente vai saber quando a gente encontrou, quando o terceiro termo da casa decimal de um para o outro, no caso x4 para x5 nesse exemplo, eles não vão alterar. O terceiro termo continua sendo zero. Tipo, eu calculei o x2, depois eu calculei o x3, e aí calculei o x4 e deu esse valor aqui, ó, 0,7709 e alguns valores depois. E o x5 já deu 0,7709 e alguns outros valores depois. Ou seja, o terceiro termo desses dois valores é zero. Ou seja, quando acontecer isso, de um termo para o outro, a gente já encontrou o que a gente estava procurando e a aproximação já está ok.